Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula do curso de Enem Matemática. Agora, operações com frações, e nessa aula eu vou explicar sobre multiplicação, que é mais fácil que adição, tá? Mas, lógico, esbarra na tabuada, né? Fazer simplificação também, um de cima com o de baixo. Vamos atentar aqui para as explicações, tá? Vamos ao primeiro exemplo. 1/3 de 4/7. 1/3 vezes 4/7, isso que eu coloquei o D aqui, porque quando tiver no contexto, quando tiver que uma fração de algum outro número ou de alguma outra fração, o D em matemática é vezes, tá? Então, o D em matemática é vezes. Se eu tenho que calcular 1/4 de uma certa quantia, 2/3 de um valor, nós vamos fazer a multiplicação da fração. Muito bem. Como se multiplica frações? Vamos aqui para o resuminho. AB vezes CD é muito fácil. É só fazer o de cima com o de cima, numerador com numerador, multiplicar, e o denominador com o denominador. Então, AC vezes BD. Simples, né? Mas, em vez de a gente sair multiplicando, antes de multiplicar, tenta simplificar um de cima com um de baixo. Pode ser na vertical ou na diagonal. Por exemplo, o C com o B aqui, o A com o D. Um de cima com o de baixo. Se der para dividir pelo mesmo número, que isso que é simplificar, nós vamos fazer isso para que os números diminuam e aí não precisa simplificar na resposta. Tá? Vamos ver o exemplo aqui. Exemplo A. 1/3 vezes 4/7. Dá para simplificar um de cima com um de baixo? Ou seja, dá para dividir pelo mesmo número? Não. Nem aqui, nem desse com esse, na vertical, nem na diagonal. 1 e 7, 3 e 4. Bom, então como não dá, nós vamos então usar a regra, essa regra aqui, que é multiplicar de cima com de cima ou de baixo com de baixo. Numerador vezes numerador, 1 vezes 4, 4. Denominador vezes denominador, 21. 3 vezes 7, 21. 4/21, ok. Observe que não precisa simplificar a resposta aqui no caso, porque não dá para simplificar. B, 7/8 de 3/2, ou seja, 7/8 vezes 3/2. Vamos tentar simplificar? O de cima com o de baixo não dá. Na diagonal, 7 e 2 dá para dividir pelo mesmo número? Não. 8 e 3 também não. Então, aqui vamos usar, não dá para simplificar, vamos sair multiplicando de cima com de cima, de baixo com de baixo. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 2, 16. Resposta, 21/16. Muito bem. Vamos ao C. 3/5 vezes 5/9. Olha que interessante esse exercício. Observa bem. Então eu vou sair multiplicando de cima com de cima, de baixo com de baixo. Vamos fazer desse jeito, antes sem simplificar, para você ver como vai dar mais trabalho. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 9, tem que lembrar da tabuada, dá 45. E aí você se pergunta, dá para simplificar a resposta? Sim, dá. Dá para dividir em cima e embaixo por quanto? Eu já enxergo 15, né? 15 por 15, 1, 15, 45 por 15, 3. Né? Mas pode ser que alguém tenha falado, dá para dividir por 5. Enxerga devagarinho, né? Por 5 em cima e embaixo. Aí dá 15 por 5 dá 3. 45 por 5 dá 9. E agora, dá para dividir por 3 ainda, né? 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Então, deu 1/3. Muito bem. Veja como dá para fazer bem mais rápido. Ou outra solução, né? Eu coloquei aqui, ó, tentar simplificar um de cima com o de baixo, pode ser na diagonal. 5 e 5 dá para dividir pelo mesmo número que é 5. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 é 1. A gente coloca assim o resultado da divisão aqui para não confundir, tá? 5 por 5 dá 1, 5, muito bem. E o 3 por 9? Também dá para dividir por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Eu ponho a resposta aqui, o quociente, o resultado da divisão, tá? E o que sobrou desses números, aí sim eu multiplico de cima com de cima ou de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Muito mais rápido, né? Não precisou simplificar na resposta. Quando a gente simplifica já na diagonal, um de cima com de baixo,
fica irredutível, não precisa aumentar o número para depois diminuir simplificando, é mais rápido. Então, deu 1/3 também. Vamos ao D. Aqui, 2/7 vezes 11/2, 11/2, vamos simplificar, tentar simplificar na diagonal. O 11 com o 7 não dá para simplificar, o 2 com 2 dá para dividir por 2. Dividindo por 2 dá 1, dividido por 2 dá 1. Veja bem como eu faço, coloco a resposta. Não dá para dividir mais, não dá para simplificar. 1 vezes 11, 11. 7 vezes 1, 7. Então, deu 11/7. Muito bem. Vamos ao E agora? Ao E. Vamos multiplicar. Antes de multiplicar, vamos tentar simplificar um de cima com um de baixo. Na diagonal, 9/45. Opa, dá para dividir os dois por 9. Dividindo por 9 dá 1. 45 por 9 dá 5. 8/4 também dá para simplificar. 8/4 dá para dividir por 4. Pego o valor mais alto possível. Por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Sempre pondo a solução da divisão. Agora sim, vamos multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, que sobrou aqui. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. 1/10. Deixa eu ver o gabarito correto. Veja, se você tivesse multiplicado 9 vezes 4, 36, 8 vezes 45, número alto, e depois é que a gente ia dividir, ia dar mais trabalho. Então, sempre tentem simplificar antes de começar a conta, mesmo porque o vestibular, ele conta o tempo, é importante você ser rápido. Vamos ver aqui agora, 4/45, D, 9/8, que é vezes. Na diagonal, 4 e 8 dá para dividir por 4, né? Nossa, é muito similar ao anterior, né? Dividido por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. E 45 e 9... Na realidade, aqui, a gente só inverteu, né? Inverteu os fatores para mostrar que vai dar o mesmo resultado. 45 e 9 dá para dividir por 9. Por 9 dá 1 e por 9 dá 5. 1 vezes 1, 5 vezes 2, 10. O que tem de diferente do E para o F é que os fatores, eles estão, como tá, né, trocados a ordem, e aí a gente percebe que a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Aquela propriedade. Bom, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.